Olá, queridos, graça e paz. Mais um momento na presença do Senhor, compartilhando a palavra nessa jornada incrível, a Bíblia em um ano. Por favor, dá um like, comente, esteja junto conosco nessa aventura maravilhosa. Segunda de Reis 5 vai estar falando algo muito incrível, porque é a cura da lepra de Naamã. E o que é lindo é porque essa palavra vai dizer que esse homem ele era respeitado, ele era honrado, ele era um comandante vitorioso, ele era um guerreiro, mas ele era leproso. E a palavra diz que a Síria havia atacado Israel e levou entre os cativos foi uma menina. E essa menina servia na casa de Naamã, servia a sua esposa. E um dia essa menina fala: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aquela garota dentro daquela casa que tinha 1000 motivos para não se importar, que tinha 1000 motivos para não, de repente, não falar nada porque ela estava ali como escrava, mas ela decide ser instrumento de Deus, ela decide ser bênção. E aí Naamã vai falar com o rei envia-lhe cartas, o rei envia uma oferta, um presente extravagante para entregar para o profeta. E Naamã partiu, levando, olha só, 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Mas a carta que estava levando para o rei, junto com a carta, ele dizia o seguinte: estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. É claro que o rei ficou desesperado, porque como que um rei poderia curar alguém que estava com lepra, mesmo com tantos presentes, mesmo sendo um rei? Mas naquele lugar tinha um homem de Deus, e o que acontece é que o profeta, ele diz assim: porque rasgaste as tuas vestes, ele manda dizer para o rei: envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Envia esse homem a mim e ele vai ver que tem um Deus de milagres. E aí Naamã vai até aonde está o profeta, e quando chega lá, o profeta somente manda um recado e fala para ele: vá lá, diga para ele que se banhe no Jordão 7 vezes e ele vai ficar curado. O que acontece é que esse grande comandante, um homem vitorioso de guerra, ele fica muito irritado e ele fica bravo, ele quer ir embora. Ele pensava que seria completamente diferente a forma como ele seria tratado. Mas olha a importância de estarmos junto de pessoas que têm o temor de Deus, que gostem, que queiram o nosso bem, porque foi exatamente as pessoas que estavam com ele, eles falaram para ele, os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? E aqueles homens o aconselham, e acontece que Naamã é curado. Deus faz um milagre maravilhoso, mas aqui logo no finalzinho tem algo muito triste que acontece, porque o moço que servia o profeta, aquele moço que estava ali para ajudá-lo, então o servo de Eliseu, ele fala o seguinte: ele busca então uma forma de tirar proveito daquela situação, ele busca uma forma de receber, sabe a pessoa que está no lugar e que ele quer receber dinheiro, ele quer tirar algo que não lhe pertence, que não é o momento. Foi isso que o servo fez. Ele foi atrás então do comandante, ele chega e ele fala, quando Geazi, ele chega, Geazi vai atrás, Geazi recebe os presentes, Geazi pede, Geazi mente, Geazi fala: olha, o profeta mudou de ideia, o profeta agora disse que vai precisar e ele enviou-me. E aí o profeta, o Naamã, ele vai dizer, claro, ele entrega 70 quilos de prata, ele entrega as roupas festivas, Geazi guarda tudo aquilo na sua casa. O que acontece é que aquilo que ele pensa que ninguém viu, o profeta vai dizer para ele: onde você estava? E ele vai dizer: eu não fui a lugar nenhum. O profeta falou: você acha que eu não estava com você? Você acha que eu não estava em espírito junto com você? E agora a lepra que estava sobre Naamã, ele vai se apegar a você, ele vai atingir a sua vida e todos os seus descendentes para sempre. Queridos, aconteceu algo terrível por conta do engano, por conta da desobediência e da cobiça dos olhos. Vamos agora para Obadias, no capítulo 1, porque Obadias só tem um capítulo mesmo, e aqui Obadias vai estar falando, essa mensagem de Obadias é uma visão a respeito de Edom. Os edomitas foram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, neto de Abraão, e a rivalidade entre essas duas famílias que se tornaram mais tarde nações, continuaram por séculos após a morte desses irmãos. Na visão, o profeta vai estar dizendo assim, visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. E ele começa a falar o que vai acontecer. Ele vai falando, levantem-se, vamos atacar Edom. Eu tornarei você
ser pequeno entre as nações, será completamente desprezado, porque a arrogância do seu coração o tem enganado. A arrogância do seu coração, aquilo que você acha, aquilo que você pensa que vai ser da sua própria forma, isso vai te enganar, isso vai destruir a sua vida. E aqui no versículo 10, o Senhor vai estar falando por que vai vir o juízo. Versículo 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha, você será eliminado para sempre. O versículo 11. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, os estranhos entraram nas suas portas, lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. A palavra está dizendo, você não teve misericórdia do seu irmão, você não ajudou, você não teve compaixão, que era igual você também contribuiu para a destruição, e por conta disso virá a destruição. O profeta vai falar que virá também um dia do juízo sobre todas as nações. E a palavra vai dizer no versículo 17, mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo, a descendência de Jacó possuirá a herança. Depois do juízo, depois de tantas notícias terríveis, depois de um agir de Deus tão terrível, mas tem uma luz, tem esperança. Aqui no versículo 21, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do nosso Deus. Glória a Deus! Vamos então agora para Coríntios, 1 de Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos estar aqui comentando rapidamente sobre a ceia do Senhor. Queridos, e falar da ceia do Senhor é algo maravilhoso. E o apóstolo vai dizer, entretanto, nisto eu não vou elogiar vocês. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, tem divisões na igreja, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. É necessário que haja problemas para que vai manifestar joio do trigo, é isso que ele está falando. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Cada um come da sua própria maneira, sem esperar pelos outros. Um fica com fome, o outro se embriaga. E o apóstolo vai dizer, eu não vou elogiá-los por isso, certamente que não. E aí ele vai dizer o que representa a ceia. Ele vai estar dizendo a palavra que Jesus disse, ele vai falar, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Ele vai estar falando, essa ceia tem um propósito, essa ceia tem um significado. Essa ceia não é para olhar para o outro, não é para se preocupar com o outro, mas é para, em unidade, você vai olhar para dentro de você. E ele vai falar algo muito importante no versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que já dormiram. Quando, porém, fomos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O apóstolo está falando, entenda o propósito da ceia, tenha discernimento do corpo de Cristo, examine o homem a si mesmo, lembra do preço que o Senhor pagou, lembra de quem você é, lembra da cruz do Calvário. E ele vai dizer, sabe o motivo que no meio da igreja vai ter pessoas fracas? Sabe por que no meio da igreja tem pessoas doentes espiritualmente? Sabe por que no meio da igreja muitos já morreram? Porque participaram da ceia sem discernimento, mas que o Espírito Santo do Senhor, esse tempo da graça que estamos vivendo, que o Senhor venha encher os nossos corações de discernimento da graça do Senhor, de fome pelas coisas do céu, que sejamos bênção, que sejamos nutridos, que sejamos o chofar do Senhor para anunciar a volta de Jesus. Graça e paz, querido, Deus abençoe sua vida. Lembra, dá um like, compartilhe, seja uma bênção nas mãos do Senhor.